pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, você pode aplaudir mais forte o nome de Jesus, porque é para a glória dele. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus, por estarmos nesse lugar chamado Novo e Vivo Caminho. Não é uma igreja, não é uma denominação, é uma pessoa, é Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós te adoramos, te damos honra, te damos glória, recebemos a sua presença com reverência nesse lugar, mas também com muita alegria, sons de júbilos, de adoração e de gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem se mostrado bom para nós e o Senhor tem sido fiel para com a nossa vida. Muito obrigado, Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Que alegria poder receber você aqui essa noite, a sua família. Estamos muito felizes de poder abrir a porta da nossa casa por alguns minutos, ou alguma hora pelo menos, onde a gente pode estar aqui para juntos nos conhecermos e também conhecer a Deus. Isso é maravilhoso. Então eu espero que você se sinta à vontade essa noite, que você tenha uma celebração maravilhosa e que tudo que você ver, ouvir e experimentar nesse lugar possa resultar em um impacto no seu coração, na sua vida de fé, sabendo que Deus é vivo, Deus está presente e Ele está operando em nós e através de nós. Eu gostaria que mais uma vez você pudesse fazer isso por mim agora, porque eu gostaria de dar um abraço em cada visitante que eu estou vendo aqui nesse exato momento, cada família que está chegando, mas eu não posso fazer isso, mas você pode. Então eu queria que você cumprimentasse pelo menos 10 pessoas perto de você e dissesse: seja bem-vindo. Fala para essa pessoa: seja bem-vindo, bem-vinda. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Isso, depois que você cumprimentou essas pessoas, você pode se assentar, por gentileza. Especialmente você que nos visita hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de mostrar nossa gratidão, nossa alegria de te receber aqui, e que você possa, no final da nossa celebração, procurar nossa equipe de camiseta vermelha que te recepcionou na entrada. Então o que você vai fazer? Na saída, a mesma equipe, ao invés de cumprimentar você, vai te dar um presente. Hoje nós temos um livro para te entregar. Você que está visitando pela primeira vez, queremos dar esse livro como um dia especial que você escolheu, dia 13 de outubro de 2019. Nós queremos também glorificar a Deus pela sua visita e te recompensar com isso, e esperamos que você volte mais vezes para estar conosco em nossa comunidade e celebrar, assim como estamos fazendo aqui essa noite. Alguns avisos rapidamente: nós temos o nosso espaço do livro, materiais maravilhosos que você pode passar ali no nosso balcão de informações e conferir no final da nossa celebração. E também nós temos os nossos novos membros. Você que tem participado da nossa comunidade já há um tempo, você que já tem vindo e frequentado e gostaria de se tornar membro, se batizar, ser recebido e ser membro comprometido com a nossa comunidade local, eu convido você a dar o seu nome hoje, ainda hoje, no balcão de informações, ou durante a semana na nossa secretaria, porque nós estamos preparando a nossa turma agora para a primeira semana de novembro, onde nós vamos fazer o preparo para aqueles que serão recebidos no mês de dezembro. Você que está aqui hoje e ainda não tem certeza se é o momento para você ser membro da igreja ou não, eu convido você a dar o seu nome, participar do curso e depois você decidir juntamente conosco se é o melhor momento, se é a hora ideal para a gente poder fazer isso e te receber como membro. Mas dê o seu nome, porque sem o seu nome nós não poderemos fazer isso juntos aqui, tá bom? Próximo aviso que eu posso dar para você: nós estamos com um curso da Bíblia chamado Métodos de Interpretação Bíblica. Vai acontecer quinta-feira, dia 7 de novembro, 7, 14, 21 e 28 de novembro,
todos os dias às 19h30. Você que lê a Bíblia e não entende, você que lê a Bíblia e não compreende, você que tem dificuldades de fazer uma leitura disciplinada, nós vamos apresentar para você métodos práticos para você aprender a ler a sua Bíblia, tá bom? Pelo balcão de informações ou na secretaria. Esse curso ele tem um custo baixíssimo, que é apenas da apostila, que você compra a apostila do material e no final você ganha um certificado por ter participado de um curso conosco, tá bom? Métodos de interpretação da Bíblia, toda quinta-feira à noite, é um mini curso no mês de novembro, do dia 7 até o dia 28, eu espero você aqui, que você faça também sua inscrição, para a gente poder se preparar com o nosso material para isso, tá bom? E antes de devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, eu queria lembrar você, homem, que sexta-feira que vem, dia 18, nós teremos o Encontro dos Homens mensal. E atenção, que esse encontro vai ser especial. Por quê? Porque é um dia que só vem macho. Então, se não é macho, não precisa vir. Só vem macho de sexta-feira, às 20 horas. Eu queria ver você aqui, queria que você pudesse vir estar conosco. Nós teremos uma ministração especial para todos os homens da nossa comunidade, dia 18 de outubro. E atenção, mulheres, logo, logo aparece a data de vocês, que também tem no mês de outubro o Encontro das Mulheres, tá bom? Você pode colocar, Gabriel, aquela foto para mim, por favor? Eu queria que você olhasse essa foto, que nós vamos projetar aqui no telão. É uma das fotos mais lindas que eu já tirei. Olha que coisa mais fofa. Infelizmente, nós temos uma distorção aí, mas essa foto é uma das fotos mais lindas, estará no site da nossa igreja, daqui a pouco estará no Facebook de muitos irmãos circulando, e você vai poder compartilhar. Queridos, foram 3 dias maravilhosos, numa expectativa surpreendente. Nós tivemos crianças lá, com os mais diversos tipos de comportamento escolar, familiar, psicológico, físico. Quando os pais trouxeram para nós, muitos advertiram: ora, na escola ele não gosta que faz isso. Outros já vieram com preconceito, dizendo: aquele fulano vai no retiro, ou aquela fulana, cuidado. Ou seja, eu queria dizer para vocês aqui, que nós temos a alegria de informar, que das 53 crianças que foram conosco nesse retiro, nenhuma voltou embora. Nenhuma ficou com medo do escuro. E olha que nós achamos até um escorpião no banheiro. Pensa na criançada corajosa. Ô tio, não tem perigo. A gente já achou e já matou. Então a gente vai dormir. E vamos orar para Deus abençoar a gente. E aí está, nossas crianças corajosas dormiram sozinhas. Das 53 crianças, nós não precisamos trazer nenhuma de volta para casa, nenhum pai precisou buscar, estiveram conosco todos os dias. E agora, das 53 crianças, sem exceção, tiveram um comportamento invejável. Nem os adolescentes tiveram um comportamento desse, nem os jovens, nem alguns homens, nem algumas mulheres, como a gente ouviu falar. Um comportamento que a gente ficou assim, olhando para elas. Elas foram preparadas para encontrar Deus, elas foram com sede de Deus. Então, pai e mãe, eu não queria dar essa informação para você não, mas talvez você esteja estragando seu filho. Ele dormiu sozinho, ela respeitou as regras, ele respeitou os horários, ele não deu um pingo de trabalho. Sabe aquele hiperativo, falou assim: olha pastor, ele não para quieto, nem para beber água ele saía do lugarzinho dele. Eu posso falar para vocês quantas horas teve de ministração para as crianças aproximadamente? Eu vou dizer para você, 4, 8, 12, 16, 20, foram 24 horas seguidas, se for colocar tudo junto, de ministração, não é brincadeira, é ministração da palavra, 24 horas nos 3 dias, e eles ficaram sentados, ouvindo e participando. Por que será que quando eles estão perto de nós, eles dão tanto trabalho então, hein? Por que será que quando eles estão perto de nós, a gente tem tanta dificuldade? Sabe o seu filho que é chamado dia após dia na escola e você tem que ir na diretoria? Não deu um pingo de trabalho para nós, irmãos. 53 crianças que simplesmente absorveram e aproveitaram o retiro. Então, papai e mamãe, eu queria dizer para você: traga o seu filho no altar de Deus, porque no altar de Deus ele é uma outra criança, ela é uma outra criança. Nós não tivemos pequeninos lá, nós tivemos grandes homens e grandes mulheres de Deus. É impressionante o que Deus fez naquele lugar. Deus deu visão a eles, Deus deu sonhos proféticos,
Deus deu palavras. Teve uma menina que atravessou o nosso encontro e colocou a mão na cabeça de uma das nossas facilitadoras e falou: eu estou vendo isso na sua vida. Entregou uma palavra. Teve um outro jovem que teve uma experiência de ver a presença do próprio Jesus. Teve um outro que teve uma visão. Irmãos, nós tivemos coisas tremendas naquele lugar. Traga seu filho para o altar. Você, pai, que veio só hoje para receber a sua filha na igreja, venha com a sua filha, o seu filho na igreja. É um apelo, não é que você tem que vir nessa igreja, mas leve o seu filho na igreja. O Isamitiba já dizia: quem não leva filho na igreja, visita na cadeia. Há uma grande probabilidade de a gente perder essa geração de novo. Nós estamos ganhando essa geração, e eu convido você, pai e mãe, assuma seu papel de sacerdote do lar. Não é justo que a sua esposa fique insistindo para você ir na igreja, e seus filhos dizendo: vamos pai, sendo que Deus está fazendo tantas coisas na vida do seu filho. Não é justo que fique insistindo para você: vamos mãe, estou com preguiça, eu tenho coisa para fazer, hoje eu trabalhei tanto. Traga seu filho no altar, porque no altar de Deus, ele e ela são outras crianças, e são as crianças que nós queremos ver, crianças que são fáceis de amar, e crianças que são fáceis de conviver. Seu filho e sua filha, sem exceção, queridos, 53, você fala: não é possível que é meu filho. Eu estive lá os 3 dias, eu dormi, eu acordei com seu filho e sua filha naquele lugar, e eu vi o rostinho deles, sem exceção. Então não é possível que nós não possamos ganhar uma geração inteira para Jesus. Nós vamos ganhar. E agora eu quero dizer uma coisa para você: não deixe que Deus seja a última e a única chance na vida do seu filho. Tem crianças que nós ministramos e convivemos lá, que Deus é a única chance para elas, porque o lar está destruído, a casa está em frangalhos, o casamento está trazendo todo tipo de comportamento nocivo à vida delas. Não permita que Deus seja a única alternativa e a única chance para o seu filho. Ei, ajuda a gente aí. Vamos ajudar Deus com a nossa casa. Vamos trazer nossos filhos para o altar. Tire algumas coisas da sua vida. Está perdendo um tempo precioso. Você viu o rostinho delas abraçando, recebendo a palavra. Está perdendo um tempo precioso, meu irmão, na mesa de bar. Está perdendo um tempo precioso com a roda de amigos churrascada. Está perdendo um tempo precioso, minha filha, no Facebook, no celular. Seu filho está crescendo, está jogando Fortnite, Free Fire, e você não está visitando ele no quarto dele. 53 bênçãos, irmãos. Eu não quero abrir mão de nenhuma delas nesse lugar, e eu espero que você também não esteja disposto a fazer isso. A gente não está aqui para transformar nossa igreja na mais conhecida, a gente não está para fazer volume, e a gente não está para fazer show. Nós estamos aqui para restaurar casas, e começa a restauração quando você olha para essa foto e diz: meu filho está lá, a minha casa vai ser restaurada. 53 restauradores de lares, 53 reparadores de brecha. Receba ele na sua casa, cuide dele, cuide dela, porque o negócio foi forte naquele lugar, irmãos, foi forte e tremendo. Então eu quero dizer a última palavra antes das crianças entrarem e a gente receber eles com alegria. Vocês vão receber, pais, uma carta que eles fizeram para você, se chama carta profética. Nós oramos com eles e pedimos: Deus, dê uma visão para eles e dê um desenho, ou uma palavra que eles querem escrever para a família. Fechamos os olhos e falamos: Senhor, agora mostra para elas o que elas têm que desenhar. E elas desenharam. Essa carta está na mala delas, e quando você chegar na sua casa, você leia essa carta, veja. Chama carta profética. Não pergunte por que ele escreveu, porque ela escreveu, porque ela não sabe o porquê escreveu. Só foi uma imagem, uma palavra, algo que Deus trouxe no coração dela. Talvez não seja o que esteja acontecendo agora na sua casa. Então eu sugiro que você faça um porta-retrato, coloque esse desenho e coloque em algum lugar na sua casa, e você veja aquilo todo dia. O que é que Deus quer falar na sua família através do desenho que seu filho ou sua filha fez? Abra essa carta quando chegar na sua casa. Não peça explicação. Por que você desenhou isso? Por que você colocou o papai desse jeito? Não peça explicações. Olhe para aquele desenho e peça: Espírito Santo, me revele o que o Senhor revelou ao meu filho e à minha filha. Porque aquela carta tem algo para a família e não só para as crianças. Quando chegar na sua casa, procure essa carta. Não peça explicações. Apenas, se você não entender, diga: o que você desenhou? Apenas diga o que você, mas não diga por que ele desenhou, porque ele ou ela não saberá explicar. Então, pai e mãe, nós contamos com vocês. O que Deus fez naquele lugar é tremendo, e eu convido você a ver isso a partir de agora. Então, você que vai receber o seu filho e a sua filha, eu gostaria que os corredores estivessem longe, abertos, e nós pudéssemos receber com muita alegria, com muita celebração, as crianças que voltaram do nosso primeiro retiro, homens e mulheres de Deus. Vamos receber nossas crianças. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre
som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Boa noite, igreja! Vamos sentar? As crianças podem vir um pouquinho aqui, ó, se precisar. Isso. Pronto? Vamos respirar, né, gente? Ó, estamos cansadas. Gente, vamos nos aquietar agora um pouquinho. Já você vai receber seu filho, mas a gente queria aproveitar esse momento. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque esse retiro, ele é um sonho do nosso coração,
mas um sonho muito mais ainda do coração de Deus. Nós ansiávamos para as nossas crianças tudo aquilo que Deus faz nos nossos adultos, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. A gente estava cansado de ter só Celebra Kids, não que a gente não goste, mas a gente queria que eles tivessem experiências profundas com o Senhor. E acho que a gente já conseguiu. Não porque a gente quer, nós não somos nada, mas porque Deus assim sonhou, porque a gente tem uma igreja e um pastor que eu vou te falar. Ele compra a visão e ele vai junto com a gente, ele carrega a cadeira, ele carrega buchão de gás e ele ministra. E ele está ali com a gente falando, vai que nós vamos conseguir. Isso é muito bom, muito bom. Então, obrigada a você, pai, você, mãe, que incentivou o teu filho aí, que investiu financeiramente, mas que investiu na salvação do teu filho. Eu creio que esses nomes todos estão escritos no livro da vida, e nada nesse mundo vai fazer que eles percam a salvação. Então cuidem dessa joia preciosa que você emprestou para a gente só por 3 dias. Eles falavam para a gente, tia, a gente pode ficar aqui? A gente falava, não pode, porque a gente tem que levar tudo isso que a gente experimentou aqui para nossa casa, para nossa família, para o nosso pai, e dizer para eles o quanto é bom a gente experimentar do Senhor. Amém? Muito obrigada, viu, pai? Muito obrigada, mãe. Obrigada à igreja que eu já fiz. Obrigada à Alessandra que esteve conosco, pastor Denis, e enfim, depois o pastor agradece a equipe. Mas vamos para um momento especial. Como todos os retiros, a gente vai ter os nossos testemunhos também, certo? Só abre um corredorzinho aqui. E assim que eu chamar a criança, os 2 monitores já sobem com ela, por favor, tá? E eu queria chamar para testemunhar aqui para vocês a Maria Vitória Bazana, para ela vir aqui falar um pouquinho. Boa noite, igreja. Eu senti um sentimento bom e teve uma parte que a gente se ajoelhou e as pessoas foram lá e eu senti um abraço de uma pessoa muito especial e eu senti um amor muito grande, um amor diferente, uma coisa gostosa de sentir e foi muito legal, a gente aprendeu muito de Deus e... A Maria Beatriz Neves, Bia Neves. Eu já vou aproveitar o monitor aqui em cima, tá? Vou tentar. Boa noite, igreja. Eu vim compartilhar com vocês a minha experiência. É no teatro. Na hora que estava falando que Jesus morreu na cruz, a tia Lê falou para todos nós olhar para o céu. Daí eu olhei para o céu, eu vi uma imagem. Eu vi um homem. Daí eu fiquei assim assustada, tremendo. Mas aí eu senti o Espírito Santo tocando o meu coração. E na hora de orar, né, para os adultos, eu fui lá e ia orar para uma pessoa. Daí Deus falou assim, não, você tem que orar para aquela pessoa ali. A Grazi. Ele falou para mim orar para ela. Daí eu fui lá e orei por ela. Daí eu senti cada vez mais o Espírito Santo em mim. Ficou mais, esqueci disso. Obrigada. Obrigada. Aguenta os corações, hein? Vamos chamar a Thalita com seus monitores, suas monitoras. Thalita.
a Maria lê, por favor. Boa noite, igreja. Eu queria falar que essa experiência para mim foi ótima. Foi a melhor coisa. E hoje de manhã, para orar para os adultos, Jesus falou que eu tinha que orar um por um. E daí eu fui lá e orei um por um. E esses 3 dias que eu fui, eu senti que o Espírito Santo veio em mim. Eu tenho que falar muito obrigada para minha família que mandou tudo aquilo. Eu amei, muito obrigada. A Lara que quase não foi, hein, gente? Quase não foi. Boa noite, igreja. Eu queria muito compartilhar o que eu senti lá. Foi muito bom, um lugar muito bonito, comida muito gostosa, quarto bem bonito. E assim, é muito bom sentir quando o Espírito Santo entra em você, é uma coisa muito boa. E assim, eu quase me desidratei nesses 3 dias, de tanto que eu chorei. Os 3 dias. E assim, é muito bom mesmo. Lá aprendi mais sobre Jesus, sobre a Bíblia e todas as coisas de Deus. É isso. Vamos chamar agora a Fernanda. Cadê os monitores da Fer? Tia Luana, tia Gabi? Boa noite, igreja. Bom, foi muito bom. Espírito Santo pediu para mim abrir o meu coração no primeiro dia. Eu fui lá e abri, porque era isso que eu precisava. Tudo que não era bom para mim eu joguei fora naquele dia. A gente estudou muito sobre a Bíblia. A gente tirou muitas brincadeiras, muitas risadas. Mas o que era mais importante era falar com Deus. E Deus queria que eu conversasse com Ele muito. No primeiro dia a gente orou muito. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na capela e a gente começou a orar. Eu comecei a chorar demais, porque eu não queria nada. A gente queimou todos os nossos pecados que a gente não aguentava mais. Eu queimei tudo, fui lá e joguei no chão. Eu queimei porque eu não merecia mais aquilo. Deus queria que eu ficasse com Ele. Eu queria ficar muito com Ele. Ele tocou na minha vida. Eu quero pedir perdão para minha mãe e para meu pai. Eu quero pedir perdão para minha família por tudo que eu fiz. É isso. A Fran, cadê a Fran? Boa noite, igreja. Bom, eu queria compartilhar que foi muito bom esses 3 dias que eu fiquei lá. O Espírito Santo tocou em meu coração. Foi muito bom mesmo. Eu só queria falar que a Fran que foi lá sexta-feira não é a mesma, porque eu sou uma nova pessoa. Já está todo mundo de identidade nova, viu, gente? Vamos chamar a Maria Vitória Bueno. Boa noite, igreja.
Primeiramente, eu queria dizer que foi muito bom esses 3 dias que eu passei lá. Eu aprendi mais sobre Deus, eu senti o Espírito Santo. E hoje, na hora da gente orar pelos adultos, cada pessoa que eu ia orar, eu chorava em todas. E eu quero dizer que a Maria Vitória que foi lá não é a mesma. E eu queria pedir desculpa para minha família. Cadê o Manuele? Tielo e Tielise. Boa noite, igreja. Quando eu cheguei no retiro, eu senti que eu estava diferente. O Espírito Santo tocou em mim. Eu quero pedir perdão para minha família, porque hoje eu não sou a mesma. O Espírito Santo tocou em mim e agora eu sou princesa de Deus, eu sou filha amada de Deus. Eu não vou fazer pecado. Eu estou muito feliz, foi muito divertido. Quando a gente orou, eu senti muita felicidade. E eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou a crescer essa pessoa feliz, forte e firme, sabendo da palavra de Deus. Gente, não tinha só menina lá não. Vamos pro time dos meninos agora? Cadê os meninos, gente? Cadê o Fernando? Fernando da equipe Azul Claro. Aqui, cadê os monitores dele? Matheus e o tio Bruno. Vem cá. Gente, esses monitores, olha, vocês depois falam obrigado especial para eles, porque eles cuidaram direitinho dos seus filhos, hein? Boa noite, igreja. Quando eu cheguei no retiro, o Espírito Santo tocou no meu coração. E não sei o que falar. Eu gostei muito. A gente fica sem palavras mesmo. Né, Fernando? A gente fica sem palavras, né? Vamos chamar o Heitor? O Heitor é de vocês também, não é? Matheus? O Heitor. Boa noite, igreja. Quando eu cheguei lá no retiro e eu passei pela cruz, eu senti que Deus estava tocando no meu coração. E que eu queria compartilhar isso. Quem mandou algumas cartinhas para mim, eu queria abençoar as pessoas que mandaram umas cartinhas para mim. Olha ele contando os nossos segredos. Vamos chamar o Antônio. Cadê os monitores do Antônio? Boa noite, igreja. Boa noite. Eu queria falar um pouco do que eu vivi lá no retiro. Para mim é muito bom. Eu curti aquilo demais. Deus tomou o meu corpo e meu coração. Agora eu sou uma pessoa renovada. O Victor Miller, não sei falar, Miller, né? Miller. Cadê o Victor? Boa noite, igreja. Boa noite. Queria falar um pouco que eu vivi lá. Foi muito bom. Eles trataram com carinho, com bondade, e eu gostei muito. Deus tocou no meu coração, falou comigo.
Agora eu queria chamar o Lucas. Não sou eu que escolho os testemunhos. Os monitores. Não olha para sua mão. Boa noite, igreja. Eu queria falar uma experiência muito boa que eu tive lá. Que na hora que a gente estava passando na cruz, e a tia Alessandra falou para a gente olhar para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu vi uma nuvem com formato de Jesus sentado num trono e com uma coroa na cabeça dele. E hoje de manhã a gente teve também que orar por quem estava trabalhando. Na hora que eu estava orando, parecia que só saía da minha boca e com a minha voz, porque não era eu que estava falando, era o Espírito Santo que estava falando para mim. Aguenta coração, gente. O Victor. Vem, Victor. Lá no retiro foi uma experiência única. Quando a gente foi orar pelo quem estava trabalhando lá, antes da gente orar pelas pessoas que estavam trabalhando, eles oraram pra gente. E na hora que eles estavam orando pra gente, chegou 2 pessoas para orar por mim. E eu tava normal. E do nada eu comecei a tremer, chorar muito. E parecia que o Espírito tinha tocado em mim. Hoje eu não sou a mesma pessoa. E eu queria pedir perdão para toda a minha família. Eu também queria dizer que na hora que eu estava orando pelas pessoas que estavam trabalhando, eu não pensava para falar as palavras. As palavras saíam da minha boca sem eu pensar o que eu ia falar. É isso. Cadê o João Gabriel? Gente, vocês viram que quem foram abençoados fomos nós, né? Eles sentiram tudo a hora que oraram pela gente. E nós, então? Vocês já imaginaram o que a gente sentiu, né? Boa noite, igreja. Eu senti uma sensação muito diferente quando estava orando hoje cedo. Eu senti que Deus estava conversando comigo. Eu tive uma visão. Eu tinha visto Deus chegando perto de mim, falando que eu podia ganhar muitas vidas se eu continuasse depois desse retiro. Amém. Gente, muitas outras crianças também queriam e poderiam falar, mas a gente tem um tempo curto, e aí a gente foi, né, conversando com os monitores, com o pastor, então essas falaram, mas elas vão testemunhar para vocês aquilo que Deus fez na vida delas, que é o mais importante do que falar aqui. Nós estamos entregando para vocês intercessores, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como a Bíblia fala que Deus deu. Eles receberam dons e elas receberam um presente de Deus para exercitar. Que Deus possa usar esses intercessores na sua casa. Nós recebemos orações maravilhosas naquele lugar. Recebemos palavras proféticas dessas crianças, colocavam a mão sobre a nossa cabeça. É a hora de você experimentar isso na sua casa. Você tem um profeta e um intercessor. Aproveite isso no seu lar, incentive e estimule isso. Eu quero agradecer a nossa equipe. Agora a equipe pode subir, todos os monitores aqui em cima, pode subir aqui comigo. Agora as crianças vão ficar sozinhas. Pela primeira vez em 3 dias, vão ficar sozinhas. Pode subir todos os adultos aqui. Todos, as crianças vão ficar aqui na frente. Todos os adultos, os jovens monitores. Isso, crianças, pode ficar aí. Não, pode ficar aqui comigo, aqui na frente, isso. Pode ficar aqui embaixo comigo, só para ir. Estamos entregando vocês. Não tem mais supervisão, não tem mais agora a nossa companhia, mas tem a nossa amizade. Então, pela primeira vez, em 3 dias, eles estão longe de um monitor. É um monitor para cada 4 crianças. Ou seja, elas são o tempo todo sendo cuidadas e supervisionadas. Nós temos um tempo intenso lá.
Mas tudo isso aqui, como se vai acontecer aqui embaixo, pessoal, porque nós temos isso aqui em cima. Porque sem essas pessoas, nós não conseguiríamos cuidar. Sem essas pessoas, nós não poderíamos fazer. A começar pela Dani e pela Evelyn, que são as coordenadoras da nossa Rede Kids, que assumiram esse compromisso e trouxeram essa visão e fizeram com tanto carinho. Eu quero agradecer a Deus pela Dani, pela Evelyn. São um presente de Deus na nossa igreja, nessa liderança da Rede Kids. Nós vamos aonde elas querem ir, porque o que elas sonham para essas crianças é o que uma pessoa deve sonhar para uma igreja de adulto. E seus filhos estão bem cuidados na Rede Kids das nossas crianças. Louvo a Deus pela vida da Dani e pela vida da Evelyn. Eu quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos monitores, que ficaram o tempo todo ao lado dos seus filhos. Obrigado pela participação de vocês. Dormiram pouco. Você imagina, assim, 40 crianças, né, dentro de um quarto? É isso que nós passamos lá. Você imagina só, foram 30 meninas e 28 meninos. Imagina só, quantas crianças. E esses monitores estiveram lá para nos ajudar. Cadê a equipe do teatro? Levanta a mão, teatro. O que eles fizeram lá, porque as crianças às vezes não entendem a nossa mensagem, mas entendem a nossa representação. Por isso que o seu exemplo é o único evangelho que seus filhos conseguem ler. Eles não conseguem ler a Bíblia com você e ler os textos que você manda ele ler, mas a sua Bíblia, a sua vida ele lê. E eles leram esses jovens. Eu quero agradecer a Deus pela equipe de teatro. Ensaiaram 3 meses. Eu quero lembrar a Késia, que está com um nenenzinho pequeno e não pôde participar do nosso retiro. Mas ela e a Maiara fizeram um trabalho fantástico com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes, e que tocaram a vida dessas crianças. Cadê a cozinha? Levanta a mão aí, cozinha. Olha aí. Essa. Olha só. Que coisa Só a cozinha? Eita, povo que gosta de comer. A gente apresenta monitor, apresenta líder, não tem palma. Apresentou cozinha, uhul! Porque o negócio foi bom também, não foi, criança? Comida de criança e comida de adulto naquele lugar. Obrigado, cozinha. Logística, levanta a mão. Essa é uma que faz bastante barulho. Gente, teve a limpeza. Cadê a limpeza? Levanta a mão. Isso. Decoração. Levanta a mão, decoração. Isso. O que mais que eu estou esquecendo aqui? Intercessão. Copa. É. Ou seja, 55 crianças fazendo, 50 adultos trabalhando. Essa igreja chegou num lugar onde nós orávamos e pedíamos a Deus um nível elevado de pessoas servindo. E a gente quer agradecer a Deus por você, marido, que liberou sua esposa para estar conosco. Você, esposa, que liberou seu marido para estar conosco. Você que liberou seus filhos. Olha, nós estamos muito felizes com essa comunidade. Deus tem feito uma coisa maravilhosa. Uma igreja, pessoal, que trabalha do jeito que trabalhou disso aqui, com esse retiro, é de muito orgulho e de muita alegria. Eu me sinto honrado de ser líder de vocês e por ter tanta gente que está aqui, que também está atuando e está fazendo isso. Louvado seja Deus, uma salva de palmas à nossa comunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos lá, crianças. Vamos fazer uma última oração aqui juntos. Estenda a sua mão para essa equipe aqui. Vamos orar por eles e agradecer. Senhor, muito obrigado por essa equipe. Obrigado pelos servos que o Senhor tem levantado aqui na IPI de Sertanópolis. Obrigado por gente que tem aberto mão do seu tempo, do seu dia, dos seus compromissos para poder servir naquele lugar. E tantos outros lugares da nossa igreja. Louvado seja o teu nome por tudo isso. Só o Senhor, Pai, é digno de honra e glória pelo que estamos vendo, que estamos sentindo e vivendo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês vão vir receber os seus filhos, mas antes eles têm uma música para cantar juntos. Vamos dar as mãos, crianças, juntos aqui na frente, e vamos cantar. Você é bem-vindo aqui? Você conhece essa música? Vocês conhecem essa música ou não? Isso, deem as mãos aqui que vocês vão cantar para os seus pais, para os seus familiares. Pode descer isso, desce lá e dê a mão. Vamos cantar juntos? Você é bem-vindo de
Vamos declarar bem forte que Ele apareça. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar. Senhor, nós abençoamos essas crianças agora, para que quando voltarem para suas casas, sejam agentes de transformação e profetas do Senhor. Nós devolvemos as suas casas, e que suas casas sejam constrangidas com a presença do Espírito Santo que elas levarão àquele lugar. Então nós abençoamos cada uma delas. São filhas do altar, filhos do altar, não do mundo nem das trevas, mas de Cristo nosso Senhor. E assim nós profetizamos sobre eles em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você que é pai, você que é mãe, pode vir receber seu pequeno aqui na frente. Pode descer lá embaixo agora, vocês esperem no lugar. Esperem no lugar. Bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Então apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, oh, oh. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, 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 que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, oh, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, Senhor, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Oh, oh, oh. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Então apareça, apareça. Pode colocar em pé, por favor. Vamos cantar juntos isso. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça.
Aleluias. Tudo isso é possível fazer. R$100 não cobre nem a metade do que nós investimos para poder abençoar a vida do seu filho e sua filha. Tudo isso é possível fazer nessa igreja graças à sua generosidade. Todas as vezes que você sai do seu lugar e coloca um valor e uma contribuição aqui à frente, isso é revertido no que você está vendo aqui. Que Deus continue abençoando suas mãos, seu trabalho, seu salário, porque é através dele que Deus tem feito milagres nesse lugar. Então essa noite, você que é visitante, não se constranja com isso, porque nós fazemos com os membros da igreja, mas se você quiser e puder participar, você é convidado, vem aqui à frente. Esse envelope em branco aí, na sua cadeira, é para você devolver uma oferta, uma contribuição. E você pode fazer isso essa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, nós saímos do nosso lugar e trazemos os envelopes aqui nessas urnas à frente. Não deixe na sua cadeira, não deixe em outro lugar, é nessas urnas. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo, a sua oferta e o seu ato de generosidade com essa causa. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que é, Te adoramos, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, Te adoramos, Senhor. Te adorarei, aleluia, aleluia, Te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, Tu és bom, Senhor.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, um dia Ele voltará e vai buscar cada um de nós. Essa é a nossa esperança e alegria. Atenção, crianças, ainda não acabou para vocês hoje.
Lá no Salão Social agora, nós temos preparado um evento especial, agora para todas as crianças que estão aqui, de 3 a 11 anos. Menores de 3 têm que estar acompanhados com seu pai. Então, crianças de 3 a 11 anos podem ir no salão, as facilitadoras já estão todas lá, as crianças do nosso retiro. Caso você, criança, esteja aqui pela primeira vez, papai, leva lá, tem teatro agora, tem um evento especial para o Dia das Crianças, para ser comemorado lá. Você pode se assentar, as crianças podem podem indo lá para o Salão Social, é bem aqui à direita. Saindo à esquerda do nosso templo, é a segunda porta ali, tá, pessoal? Vão lá, as crianças podem ir. Eu sei que nós fizemos festa, bagunça até agora, e é uma bagunça santa, isso é maravilhoso fazer, é uma oportunidade tremenda, mas agora é o momento de a gente ouvir a palavra de Deus. Então eu gostaria de pedir silêncio, que a gente pudesse agora se concentrar, o que Deus quer ministrar no seu coração. Atenção, papai e mamãe, no final do nosso culto, os documentos dos seus filhos estarão disponíveis no balcão de informações. Então, documento do filho pega no balcão de informações e todos os papais vão retirar seus filhos no salão social. Nenhum deles sairá pela porta sem que o pai vai buscar. Você vai chegar e vai encontrar a mala do seu filho. E quando você chegar na sua casa, pode ser que você encontre muitas coisas de outra criança na mala do seu filho. E pode ser que você não encontre as coisas do seu filho na mala dele. Não se preocupe. Durante a semana, com certeza, haverá troca de tudo isso. O que você tem que fazer é trazer aqui na igreja o que não é seu. Coloque aqui na secretaria. E depois nós vamos avisando os pais que está aqui na secretaria. Você vem, olha tudo que tem. Nós já temos 2 sacos grandes assim, para você dar uma olhada aqui durante a semana na secretaria depois, tá bom? Estará disponível para você vir recuperar os seus bens e valores. O maior bem já nós entregamos, são e salvo, graças a Deus. Então você pode vir durante a semana, não se desespere, vem aqui, com certeza. Se você receber alguma coisa trocada, por favor, devolva, para que a família não fique procurando por isso, tá bom? Então, muito importante esse aviso, e a gente vai estar junto. Hoje o Guilherme vai trazer a palavra com você. Nós estivemos ministrando esses 3 dias lá, o Guilherme juntamente com o Tanner e o Renato, são uma bênção que Deus tem dado à nossa comunidade, são jovens ainda, mas com uma unção de Deus maravilhosa. Eu gostaria que essa noite o Senhor falasse ao seu coração através da vida do Guilherme. Principalmente com relação a como nos posicionar frente ao serviço, quando alguma coisa precisa da nossa ação. Nós aprendemos através da palavra, da multiplicação dos pães e dos peixes, que nós podemos ter alguns posicionamentos. Primeiro, a gente pode talvez ficar só fazendo conta, calculando, né? O quanto de tempo nós vamos gastar para servir, o quanto de dinheiro nós podemos gastar para servir. Eu tenho certeza que todos esses facilitadores aqui não fizeram conta para poder estar naquele final de semana. Se eles tivessem feito conta, talvez eles não teriam gasto tantos recursos emocionais, recursos físicos, até financeiros. Porque se vocês não sabem, essas pessoas que estiveram aqui facilitando tudo isso, abençoando a vida das crianças de vocês, todas elas pagaram para estar lá. Então, muito provavelmente eles não fizeram conta para estar lá. Ou talvez nós podemos nos esquivar, ou talvez nós podemos colocar uma venda nos nossos olhos e apenas pensar, não deixe que o outro faz. Eu não vou fazer, eu não vou colocar a mão na massa. Mas nós aprendemos que Cristo diz para as pessoas sentarem, que elas serão servidas. E nós aprendemos que aqui nessa comunidade, nós pediremos para as pessoas sentarem, pois elas serão servidas. Posso ouvir um amém dessa comunidade? Amém? As pessoas irão sentar e nós iremos servi-las. E nós aprendemos também que tudo isso é uma revolução na nossa maneira de pensar. Porque Cristo não foi um revolucionário comunista, socialista, ele não foi esse tipo de revolucionário, ele foi um revolucionário do serviço, e nós aprendemos a respeito da servolução, que é apenas um ato que nós fazemos,
que apenas uma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia pode desencadear uma cadeia de serviço, de amor, um sorriso, uma palavra bem dada, algo que nós fazemos com amor, com carinho, algo que nós queremos transmitir de bom para os nossos filhos, para as nossas pessoas. Isso gera algo que vai além daquilo que nós podemos ver, vai muito além daquilo que nós podemos medir, vai muito além daquilo que nós podemos sentir. Isso tudo que nós podemos vivenciar através do serviço, dessa servolução. E essas foram as duas primeiras mensagens, e nós já aprendemos que nós precisamos colocar a mão na massa. Só que eu queria trazer para nós uma reflexão a respeito do que nos impede de servir mais, o que nos impede de entregar mais, o que nos impede de ter uma mentalidade de servo. E pensando a respeito disso, nós podemos chegar e observar a nossa cultura. Nós precisamos observar a cultura a qual nós estamos, pessoal. Nós precisamos entender que muitas das coisas que nós fazemos são fruto daquilo que o todo faz. E nós percebemos nos nossos dias uma mentalidade totalmente voltada para si próprio. Nós percebemos uma era de competição, uma era onde as pessoas precisam ir além, onde as pessoas precisam ser, acontecer, fazer. Porém, é o culto da individualidade, o culto da personalidade. E às vezes isso acaba se enraizando em nós e nós nem percebemos. Porque muitas das vezes, pessoal, nós pegamos emprestado, por exemplo, frases de Martin Luther King, que foi um visionário, uma pessoa que ajudou multidões com seus ideais, com a sua luta. Às vezes nós olhamos biografias, como da Madre Teresa de Calcutá, como de outras pessoas que foram piedosas, pessoas que serviram, como nós estamos dizendo nessa série de mensagens, mas muitas das vezes nós só emprestamos frases, muitas das vezes nós só lemos a biografia, porque elas não são mais referência para nós. Muitas das vezes as nossas referências são executivos de sucesso simplesmente, são pessoas que talvez chegaram lá daquilo que nós tanto sonhamos, talvez músicos de sucesso, talvez esses artistas vaporizados, que somem da mesma maneira que eles aparecem. Talvez essas são as nossas referências. Ao invés de nós termos referências de pessoas que servem, a nossa cultura, ela entroniza as pessoas que não servem aos outros, mas servem a si próprios. E talvez a nossa cultura também, pessoal, favorece a hierarquia, favorece as pessoas mais favorecidas no sentido financeiro, no sentido pessoal, na aparência. E talvez a nossa luta de todas as manhãs é subir um degrau nessa hierarquia. Todos os dias nós acordamos com o desejo de subirmos um degrau, de irmos além, de sermos mais bem remunerados, de sermos mais visíveis, ou talvez de termos uma condição social, uma condição relacional melhor. E todos os dias nós acordamos com todas essas demandas, com tudo isso que está dentro do nosso coração. Pois o ser humano está buscando nessa cultura competitiva, individualista, 3 P's: posses, poder e paixões. Talvez não nessa sequência, talvez não somente dessa forma, mas é isso que eles estão procurando, que nós estamos procurando, e nós precisamos sondar o nosso coração. Nós estamos procurando posses para ter poder, para fazer as coisas e atender às nossas paixões. E dentro desse cenário que nós estamos enraizados, meus irmãos, aí fica esse dilema, a dificuldade de servir, a dificuldade de fazermos pelos outros, a dificuldade de tirarmos do nosso tempo de competição, do nosso tempo de buscarmos os nossos próprios interesses para poder servir ao próximo, como todos esses fizeram nesses 3 dias servindo crianças. Só que eu gostaria de dizer para você que nós precisamos buscar viver numa contracultura. O tema da mensagem de hoje, quero ser breve, é uma contracultura, um reino de servos. Um reino de servos. Jesus nos chama para um reinado de servos. Quando eu falo de reino, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça, talvez aquele reino medieval, né? Talvez o rei, né, os seus serviçais, o clero, né, que eram o pessoal da religião, os burgueses, os príncipes, os diplomatas, e lá embaixo, lá na ralé, nesse reino, normalmente, quando vem à nossa mente, ficam os servos. Mas eu quero te dizer nessa noite que o reino de Cristo Jesus é um reino composto apenas de servos.
apenas de servos, apenas daqueles que se doam, apenas daqueles que buscam servir ao próximo. Não existe hierarquia, não existe competição, e nós precisamos parar para analisar tudo isso. E eu rapidamente quero trazer para vocês algumas dificuldades que nós temos com relação a sermos servos, né? Nós temos algumas dificuldades. Primeiramente, o que eu falei aqui agora se resume nisso. Nós podemos escolher sermos servos ou ser ego, sermos o nosso ego. O que é o ego? É o eu, minhas demandas, minhas vontades, aquilo que eu desejo fazer. E na verdade o ego, meus irmãos, ele é algo muito complicado de ser trabalhado. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala muito a respeito do orgulho, fala a respeito do ego, fala a respeito do mal do ser humano de olhar para si com pensamento de vanglória, com pensamento de apenas suprir as suas demandas. E ao invés dele usar essa palavra hubris, que essa palavra no grego quer dizer orgulho, sabe como que está escrito lá no original da Bíblia? Físio, super inflado, inchado, além do tamanho normal. Isso me levou a pensar que na nossa vida, meus irmãos, talvez o nosso ego, ele deveria ocupar esse espaço dessa bexiga murcha. Mas o que nós fazemos com o ego? Nós inflamos ele. E o nosso ego começa a ocupar mais espaço na nossa vida. O nosso ego começa a tomar tudo que nós fazemos. Acaba pegando o espaço daquele tempo que você teria para servir ao próximo. Pega o espaço daquilo que você poderia estar fazendo hoje para abençoar uma pessoa. Pega o espaço daquele tempo que você separa na sua semana, talvez para orar por alguém, para abençoar a vida de alguém. E o ego, ele tem desafios. Sou meio estabanado, com medo de derrubar tudo aqui. O ego humano, primeiramente, ele é vazio, né? Ele é como essa bexiga. Ele não preenche o nosso coração. Soren Kierkegaard diz que o coração humano costuma criar a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Nós acabamos criando mecanismos para que o nosso eu seja o centro da nossa vontade. Isso torna o nosso ego vazio. Sempre que colocamos nosso ego, nossa singularidade nesse espaço do nosso coração, sobra espaço. Quando você usa da sua vida apenas para si próprio, é a mesma coisa que você colocar algo dentro de um lugar com espaço enorme, algo muito pequeno. O que aquilo faz? Ele fica balançando, não tem firmeza, não ocupa o espaço. Agora, quando nós colocamos o serviço, o próximo, Deus, centralizamos Cristo no nosso ser, esse espaço é ocupado. Então o ego humano, ele é muito vazio. Em segundo lugar, ele é dolorido. Não existe algo que é mais ferido diariamente que o nosso ego. Meus irmãos, todo dia o seu ego é ferido, e eu tenho certeza disso. Diariamente o nosso ego é ferido. Não são os nossos sentimentos que são feridos, na verdade é o nosso ego que é ferido. Quando nós nos preocupamos, né, que as pessoas ferem os nossos sentimentos, na verdade é o nosso ego, porque nós queremos ser admirados. Ah, a pessoa não me cumprimentou, seu ego foi ferido. Ah, a pessoa não fez isso por mim, o seu ego foi ferido. Ah, a pessoa deveria fazer isso, deveria fazer assado, deveria me tratar melhor, deveria me dar o lugar de honra, eu deveria ser líder. O seu ego está sendo ferido diariamente. Eu não fui promovido, mas o outro foi, o seu ego está sendo ferido diariamente. Essas são as dificuldades do ego humano. Segundo, o ego humano, ele é atarefado. Ele vive tentando ser notado, ele vive querendo ser admirado. Quais são as palavras do ego humano? Comparação e vanglória. Olha o que C.S. Lewis diz nesse livro, Cristianismo Puro e Simples. O orgulho, ou ego, ele não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, espertas ou bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Ou seja, o ego, na verdade, ele quer ser melhor do que os outros. Na verdade, o nosso esforço maior para trabalhar dessa forma é porque nós não somos incansáveis em querer ser superiores. Todo esse trabalho que você tem, dia após dia, é baseado em algo que você quer para ser feliz ou baseado em algo que você quer ser superior aos outros? E começam as comparações,
e começam as tristezas por não conseguir chegar lá. E todos os dias você vai, eu preciso ser melhor, eu preciso ser capaz, e a sua bexiga vai enchendo, e a sua bexiga vai enchendo. E por último, quando nós vamos falar do ego, nós podemos constatar que ele é frágil. Qualquer coisa inflada demais, qual é o risco de estourar? Eu não vou fazer isso aqui, mas se eu encher essa bexiga, encher, ela vai estourar. Se nós inflarmos o nosso ego, seja nós temos problema com baixa autoestima, com autoestima, com confiança ou pouca confiança, se nós simplesmente abastecemos o nosso ego, uma hora ele vai estourar. E eu gostaria de trazer para nós a reflexão a respeito de alguém que venceu esse ego, de alguém que se esvaziou, de alguém, como Paulo disse em Filipenses 2, 3, 7. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Por Cristo Jesus ter feito isso? Porque Ele se esvaziou. Talvez, qual que era o pensamento dos judeus? O que os judeus queriam que Jesus fizesse? Queriam que Ele viesse como um guerreiro. Queriam que Ele viesse com uma espada. Os judeus tinham a expectativa de que Jesus viria como um guerreiro, né? Até não achei outra espada, eu peguei essa do Star Wars ali. Obrigado, Davi, tá? Depois eu te devolvo. Eu não achei outra espada, só achei essa. Mas foi bom justamente porque se vocês conhecem Star Wars, alguns conhecem, qual é o lema? Que a força esteja com você. E era isso que os judeus queriam que Jesus viesse, com força. Queriam que Jesus viesse como revolucionário. Queriam que Jesus curasse o ego ferido deles. Porque eles estavam com o ego totalmente ferido. Eles tinham sido escravos dos romanos, estavam sendo escravos dos romanos, perderam o seu território. Os judeus tinham a expectativa que Jesus viria com a espada, que Jesus viria lutar pelos seus interesses, que Jesus viria cheio de si, cheio de pompa, cheio de honra, como uma espada Jedi. Porém, ao invés da espada, Jesus veio com a espátula. Jesus veio com uma espátula de servente. Veio para se sujar, veio para alcançar as multidões. E ele esperava que ficasse suja dessa forma mesmo, porque Jesus não tinha medo de sujar suas mãos. Jesus não tinha medo de chegar em gente marginalizada, em gente imprópria para a época, e servi-las. Servir samaritanos, servir pessoas que eram totalmente deixadas de escanteio. Servir publicanos, servir pecadores. E essa era a prática de Jesus. E Jesus quis ensinar isso aos seus discípulos. E nós vamos olhar rapidamente alguns pontos de como nós devemos servir, de como Jesus nos ensina a renunciar a tudo e a servir. Esse texto vai permear agora o finalzinho da nossa mensagem. Você pode ler, você pode abrir na sua Bíblia, eu vou ler aqui no telão. E ele é bem propício para esse momento. Chegaram a Cafarnaum Jesus e os discípulos. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Qual era a discussão dos discípulos? Aquilo que eu falei no começo. Quem é o maior? Quem é o melhor? Pedro provavelmente disse: não, eu sou o executor. Quando o mestre me chama, eu estou pronto. Né? Como a gente fala, né? Eu sou o pau para toda obra. Tudo que o mestre me pede, eu faço de imediato. Eu sou o executor, eu sou o melhor. Enquanto isso, João podia estar pensando ou até dizendo: não, mas eu sou mais calmo. Eu tenho talentos diferentes, eu consigo apaziguar a situação, eu consigo contornar as coisas, então eu sou o melhor, por conta dos meus talentos. E um ou outro foi colocando aquilo que fazia de bom,
Ao invés de todos falarem, não, nós somos bons, né? Como Jesus é misericordioso conosco, fez uma equipe, né, abençoada, eles começaram a discutir, não, eu sou melhor. Aí Jesus disse para eles a frase da contracultura: quem quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E Jesus, ele é muito educativo, ele gosta de prática, e ele fala, como que você pode praticar isso? Sirva uma criança. Por quê, meus irmãos? As crianças, na época de Cristo, eles não eram nem contados no censo. Crianças e mulheres não eram contadas no censo. Também eram marginalizadas, elas não eram contadas. Tanto que na passagem que Jesus recebe as crianças, os discípulos queriam impedir, porque falaram, não, essas crianças vão atormentar o mestre, essas crianças vão fazer bagunça, vai tirar, né, a concentração do mestre. Por que perder tempo com crianças? Mas foi o que Cristo disse: se você receber um desses pequeninos, você está me recebendo. E nós veremos na nossa igreja uma geração levantada a partir desse retiro, amém? Por conta desses facilitadores que receberam essas crianças, que receberam e deram importância para a vida dessas crianças. Porque ele usou o exemplo da criança, o que a criança pode te oferecer? O que a criança pode devolver para você? Além de um sorriso no rosto, além de estar do seu lado, além de um fator não material, ela pode te recompensar, mas quando você abençoa um desses pequeninos, você está trabalhando no reino de Deus. E a contracultura desse reino de servos nos mostra que as menores tarefas são as mais importantes para o rei servo. As menores tarefas são as mais importantes para o rei servo. Por que eu quero trazer essa palavra rei servo para você, meu irmão? Porque muitas das vezes nós não nos envolvemos com a igreja, nós não fazemos as pequenas atividades, ou não nos envolvemos com aquilo que nos é confiado, porque nós temos na nossa mente apenas a imagem de um rei pomposo, de um rei glorificado, o que é verdade. Só que o nosso rei, ele é um rei servo. Ele é um rei servo. Ele se preocupa com as atividades menos importantes. Ele se preocupa com cada coisa que você entrega no altar, com cada atividade que você desempenha, com cada sorriso no rosto, com cada vez que você serve uma comida, com cada vez que você ajuda na limpeza, com cada vez que você carrega uma cadeira, o rei servo está te observando e se agradando da sua vida. Por isso não perca a oportunidade de servir, pois o nosso rei, ele é um rei servo. Ele é um rei que se importa com as pequenas atividades, seja para uma criança, seja para um idoso, seja no Fruto Maduro às quintas-feiras, seja no Celebra Kids, seja na Rede Teens, cuidando de adolescentes. As menores tarefas são as mais importantes para esse rei. E ele se agrada que assim aconteça, pois a soma de todas essas tarefas vão constituir o reino de Cristo. A contracultura se levantará, a contracultura do reino de servos. E o texto continua. E nós queremos dizer um pouco também a respeito dessa dificuldade entre as pessoas terem essa percepção de que existem membros mais importantes, menos importantes. 1 Coríntios 12, 22, 25 diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ou seja, essa contracultura do reino de servos nos mostra que os membros que aparentam menos honra são indispensáveis para o rei servo. Irmão, quero te dizer nessa noite que você é indispensável para o reino de Deus. Você é indispensável para o reino de Deus. Quer você tenha 10 anos de convertido, quer você tenha 1 ano de convertido, quer você tenha colocado o pé aqui pela primeira vez, você está sendo convocado para uma obra. Você está sendo convocado para conhecer esse rei servo, para que você coloque a mão na massa, para que você abençoe vidas, para que você faça diferença em nossa cidade. Um lugar que carece de pessoas referência. E às vezes nós estamos
né, com tantas dificuldades com a nossa estima, não acreditamos que somos capazes, não acreditamos que somos importantes, não acreditamos que o Senhor nos escolheu e estamos deixando de servir, estamos perdendo a oportunidade de fazer a diferença no reino. Por isso eu quero te dizer, se você se sente um membro com menos honra, se você se sente uma pessoa desonrada, se você se sente uma pessoa que não tem o que oferecer, eu quero te dizer, Jesus Cristo te chama nessa noite para você oferecer o que você tem, para você oferecer aquilo que está nas suas mãos, para que você ofereça aquilo que lhe foi confiado. E Jesus Cristo irá honrar a sua vida, irá abençoar a sua vida, e você perceberá que Ele se preocupa com todos os membros do corpo, com todos aqueles que se dispõem a servir, e desperta isso em nosso coração. Em Mateus 18, 1-4 também falamos do mesmo texto. E quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino de Deus. Ou seja, nessa contracultura do reino, a humildade é o critério de base para a entrada no reino. Nós precisamos dessa humildade no nosso coração, meus irmãos. Humildade para talvez limpar um banheiro quando não tiver ninguém para fazer. Para ir para a cozinha, eu não sei cozinhar, sem brincadeira, não sei mesmo. Estou falando com ênfase porque realmente eu não sei. Mas se um dia faltar alguém na cozinha, quem sabe eu não tenha que ir lá e ajudar. E assim nas nossas vidas nós precisamos desses exercícios de humildade. Nós precisamos nos colocar abaixo para que quem sabe um dia sejamos exaltados. Ou se esse dia não chegar também, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso vamos pensar em como atuar no reino com essa humildade. E já chegando ao final, acho que os irmãos do louvor podem já subir já, fazendo um favor. Nós podemos avaliar aqui também, pessoal, que a contracultura do reino de servos nos mostra que, por se tratar de um reino de servos, todos precisam também aprender a serem servidos. Né? Em Marcos ele diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Em Mateus ele diz: convertam-se e se tornem como crianças. Ou seja, quem serve precisa também ter a capacidade de ser servido. Às vezes esse é um ponto cego na comunidade, pessoal. É um ponto cego porque às vezes pessoas acreditam que só elas podem servir. Às vezes tem pessoas que quando alguém vem servir, ela se sente constrangida. Mas não é assim que Deus quer, não é assim que Cristo desenhou o reino. O reino de servos é para que você sirva e seja servido. Às vezes existe um orgulho mascarado diante disso. E nós precisamos entender que os uns aos outros precisa funcionar. Hoje eu preciso de ajuda, amanhã eu posso te ajudar. Hoje eu tenho algo para lhe oferecer, e eu sei que amanhã você vai ter algo para me oferecer. Hoje eu preciso te aconselhar, mas amanhã pode ser que eu precise ser aconselhado. Hoje eu posso dar, mas amanhã talvez eu precise receber. E essa é a dinâmica do reino. Um reino de servos humildes funciona assim, funciona dessa forma. Então, ao mesmo tempo que recebemos crianças, que nós abençoamos pessoas humildes, nós precisamos nos tornar essas pessoas humildes também, que são também abastecidas por essa comunidade, por esse elo de serviço que nós estamos desenvolvendo. Então, meus irmãos, concluindo, nós falamos algumas coisas a respeito de serviço. E Cristo diz em Mateus 20, 26 e 28, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Cristo, nosso exemplo. Ele não veio para ser servido, mas para servir, sendo Deus. Se esvaziou do seu ego. Ele não veio para alimentar o seu ego. Ele não veio para criar uma revolução, simplesmente. Ele não veio entronizado, cheio de anjos ao seu redor, para que nós o rendêssemos glória pelo que nós víssemos nele, pela glória que nós víssemos nele. Na verdade, a palavra de Deus diz que nele não se encontrava beleza alguma. Na verdade, na palavra de Deus diz
que ele era afligido, aflito, que nós olhávamos para ele como de alguém que nós escondemos o rosto. Quem são as pessoas que nós escondemos o rosto? Talvez mendigos, talvez prostitutas, talvez mães solteiras que às vezes lutam para cuidar de sua família, e nós temos preconceito em vez de ajudá-las. Jesus veio como servo, ele não trouxe a espada, mas ele pegou a espátula na mão e falou: vamos construir um reino juntos, vamos construir um reino baseado no amor e no serviço. E eu quero te convidar nessa noite a refletir a respeito da sua vida, e refletir no caráter de Cristo, naquilo que Cristo está plantando hoje no seu coração, de que Ele quer te usar na contracultura desse reino individualista e competitivo que nós vivemos. Ele quer que você se esvazie de você mesmo, Ele quer que você abra mão, talvez de conquistas individuais para conquistas coletivas. Se existe algo que Deus está ardendo muito no meu coração, meus irmãos, é que essa comunidade está se levantando para que hajam conquistas coletivas, conquistas do reino coletivas, que não haja apenas destaque para alguns. Não vai existir competição, mas vai existir uma comunidade de servos, que sabem viver o evangelho uns aos outros, que sabem viver a presença de Cristo Jesus, nos capacitando para transformarmos a nossa mente, não nos amoldando ao padrão deste mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que você quer muito experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos muito experimentar isso. Mas quantos de nós queremos fugir do padrão desse mundo? Quantos de nós queremos renovar a nossa mente a cada dia? Quantos de nós queremos sair desse curso que tem levado pessoas ao inferno, que tem levado pessoas à perdição, que tem levado pessoas ao culto de seu próprio ser? Quantos de nós queremos fazer isso para mudar Sertanópolis, para mudar a nossa realidade com a mente transformada? E essa transformação é para uma mente parecida com a de Cristo, parecida com a de Jesus. E para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa mudar as coisas de lugar dentro de você. Como nós cantamos aqui, Ele tem que ter a permissão de entrar nessa casa, que é o seu coração, bagunçar as coisas, mudar as coisas de lugar, para que depois as coisas se acertem, para que você frutifique, para que a sua vida seja uma vida com propósitos, seja uma vida repleta de bênçãos. E para isso eu te convido a ficar de pé agora. Fique de pé, pode baixar as luzes. Nós iremos cantar uma canção que fala a respeito disso, de como nós precisamos conhecer a Jesus, sermos achados nele para mudar a nossa realidade, que o nosso orgulho nos tirou do jardim, que o orgulho nos fez cair, que o nosso ego nos fez cair. E talvez muito que nós vemos no mundo hoje, sim, muito do que vemos no mundo hoje, é nossa culpa. É culpa daqueles que não se movem, daqueles que olham para o próprio umbigo, daqueles que olham para as próprias demandas, mas não olham a realidade ao redor. Perfeitos seremos? Nunca seremos perfeitos nessa terra, mas nós precisamos moldar a nossa vida, nos conformar a Jesus Cristo. Eu te convido a cantar essa música com esse desejo de servir, de amar ao próximo, de fazer a diferença nessa geração. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos declarar o nome de Jesus todos juntos. Ele é o centro. Jesus, te entronizamos aqui neste lugar. Ele é o mais belo. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O Senhor é o mais belo, Jesus. Entre tudo, entre todos, o Senhor é o mais belo. E nós queremos seguir os seus passos, Senhor, seguir os seus passos nessa cidade. Como nós cantamos, Pai, nós queremos que um jardim floresça nessa cidade, a começar de cada coração aqui. Ah, Senhor, se o nosso orgulho nos tirou do jardim, Pai, que nós venhamos a voltar, Pai, ao princípio de tudo, Pai, ao princípio do amor e do serviço, para que dentro de nós floresça, Senhor, floresça e dê frutos, que nós venhamos a partilhar esses frutos juntos, que nós possamos abençoar as pessoas com esses frutos, Pai,
que haja, Senhor, uma metanoia, uma mudança de mente na tua igreja, nessa geração que se levantou, Pai, nesse Retiro Kids. Que essa noite seja uma noite profética de uma geração que serve, de uma geração que serve, de uma geração que ama, de uma geração que irá transformar a sociedade, de uma geração que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Eu prego o Evangelho para que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sirvo os pobres para que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu ministro, eu educo as crianças, eu sirvo, eu construo casas, para que Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que Cristo seja conhecido por todo o mundo, toda a região. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê mais o seu Espírito para vivermos isso que o Senhor tem prometido para nós. E nós queremos participar. Nós temos visto o que o Senhor tem feito e nós estamos participando, Senhor. Leve a toda essa igreja a participar. Todos juntos, unidos, como um só corpo, uma só voz, declararemos: Yeshua, Yeshua. Vamos declarar uma última vez. Yeshua. Suas vozes, vamos declarar: meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Que Deus possa abençoar a sua vida, você possa voltar para a sua casa cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e com vontade de servir. Porque uma das características de quem está cheio do Espírito Santo é a vontade de servir. Eu não me impressiono com tanto de gente que entra para adorar, mas eu me impressiono com tanto de gente que sai para servir. E é isso que faz uma igreja viva e verdadeira. Sirva, aproveite essa semana para servir e seja disponível para que Deus está te chamando. Especialmente você hoje que veio, eu quero convidar você para estar aqui domingo que vem, participar de novo da nossa celebração. Nós temos dois cultos no domingo, um das 9h30 e outro das 19h30. Por quê? Porque você viu que fica tumultuado no domingo à noite. Então eu quero convidar você que trouxe seu filho para o retiro e você que tem filhos até 11 anos, venha domingo de manhã das 9h30. Nós temos todos os domingos uma celebração especial para as crianças, com exceção do dia da ceia, que elas ficam conosco o primeiro domingo do mês. Todos os domingos às 9h30 da manhã é o culto da família. É o mesmo culto da manhã ou da noite, a mesma pregação, o mesmo louvor. Mas de manhã nós demos uma ênfase à família e às crianças, porque elas podem ser ministradas durante 1h30, que é o horário do nosso culto. Então eu convido você domingo que vem, 9h30, 19h30, e eu espero que você tenha sido muito abençoado por essa noite. Deus abençoe. Não esqueça de dar um abraço no seu irmão antes de sair desse lugar. Vamos com Deus.